eu sou a Priscila da Abreu Seguros e vim hoje responder uma dúvida muito comum. Por que o seguro do meu vizinho é muito mais barato do que o meu? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender como que a seguradora ela faz a precificação do veículo, tá? Que normalmente não é só em cima do veículo, é uma combinação de fatores. A primeira informação que ela analisa é realmente o modelo do veículo. Por que ela analisa o modelo do veículo? Como que ela faz essa análise? Ela, assim, vamos supor aí que a gente tem a seguradora A e a seguradora B. Na seguradora A, ela tem lá numa determinada região 20 veículos segurados. Desses 20 veículos que ela tem segurado, 5 tiveram sinistro, tá? E a seguradora B, vamos dizer que ela tenha só 10 veículos segurados nessa região. Só que desses 10 veículos, ela acabou tendo sinistro em 8 deles. Então, o índice da seguradora B vai ser muito maior do que da seguradora A, que tinha mais veículos segurados e teve bem menos veículos que tiveram algum tipo de sinistro. Então, isso é um fator. Outro fator também que influencia bastante é a questão do CEP de pernoite. Então, às vezes, são ruas semelhantes, mas cada CEP ele tem uma informação diferente de valores. Por quê? Às vezes, nosso cliente ele muda para um bairro melhor e aí o seguro fica mais caro. E ele me fala, poxa, mas estou mudando para um bairro melhor, por que o seguro ficou mais caro? Porque os ladrões, normalmente, eles não roubam dentro do bairro deles, eles vão roubar num outro bairro. Então, eles vão roubar justamente nesses bairros que são melhores. Então, por isso que muitas vezes você mudar para um bairro melhor, o seguro fica um pouquinho mais alto, por conta desse índice, né? Um bairro mais simples, muitas vezes, se tem ladrões naquela região, ele não quer roubar lá dentro. E ele é ameaçado também pelos que estão naquela região, então eles acabam indo para bairros melhores para poder fazer esses assaltos, infelizmente, tá bom? Outro fator importante também é a idade do cliente. Por que a idade do cliente? Porque, vamos fazer um comparativo aí, uma pessoa de 18 anos, ela tem bem menos experiência do que uma pessoa de 40 anos. Então, isso faz com que uma pessoa de 18 anos se envolva muito mais fácil num acidente do que uma pessoa de 40 anos. É claro que a gente sabe que pode ocorrer, né, de uma pessoa de 40 anos ter tirado a carta recentemente, mas não é o comum. A seguradora, ela analisa grupos, então o comum é que as pessoas tirem a carta entre 18 e 20 anos, né, e essa pessoa de 40 anos, ela já tem a carta aí por um bom tempo. Então, por isso que existe bastante diferença de valores em questão da idade, por conta aí da experiência. Vamos supor que uma pessoa de 18 anos, normalmente ela tem hábitos que se expõem um pouco mais ao risco do que uma pessoa de 40 anos. Então, eu estou falando ainda em meio à pandemia, mas fora da pandemia, o comum é que esse jovem, né, ou essa jovem de 18 anos, ela vai para a escola, então ela tem lá a faculdade, ela tem os amigos que acabam indo para uma balada, ou mesmo vai para a casa de amigos no final de semana, ou até mesmo durante a semana, vai para o trabalho. Então tem uma vida aí muito mais agitada do que normalmente uma pessoa de 40 anos. E normalmente esses passeios ocorrem aí à noite, de madrugada, então a exposição ao risco é muito maior. Então essa é uma das formas também, por isso que faz tanta diferença. E a seguradora, ela analisa grupos, então ela ainda não tem como analisar individualmente cada pessoa. Então o comum é que, pela análise que eles têm, pelo histórico que eles têm, é que a pessoa de 18 anos se envolva muito mais, se exponha muito mais ao risco, por isso que os valores são bem mais altos, tá? Outra informação importante também, a Porto recentemente ela lançou um aplicativo chamado Trânsito Mais Gentil e ela tem analisado individualmente. Então isso eu acho que é uma forma, é um início, né? O início dessa análise individual. Mas o comum realmente é que as seguradoras elas façam análise em grupo, porque realmente não dá para analisar cada indivíduo, tá bom? Então basicamente é essa, por isso que a idade influencia tanto. Outra coisa também que faz diferença, hoje já não faz tanto, no passado já foi uma diferenciação maior de valores, mas ainda faz um pouquinho de diferença, que é o quê? O sexo. Por que para as mulheres fica um pouco mais barato? Porque as mulheres, elas batem sim um pouco mais, só um pouquinho, hein gente? Só um pouquinho mais.
Porém, as colisões das mulheres normalmente são o quê? Ah, eu fui dar uma ré no estacionamento do shopping, bati no outro veículo, estava dentro do supermercado, esbarrei num carro, ou às vezes até num poste, ou coisas do tipo. Ai, dei uma raladinha no portão. Então essas pequenas colisões acabam nem chegando para a seguradora por conta da franquia, tá? E no caso dos homens, quando eles batem direito. Então, eles acabam fazendo colisões muito maiores, que acabam sendo necessário fazer o acionamento do seguro, né? Então, por isso que no índice da seguradora, os homens acabam tendo mais colisões, porque normalmente são colisões maiores, tá? Mas hoje em dia tá meio ali, não tá muita diferença assim não, tá? Mas ainda, normalmente, o seguro para as mulheres são um pouquinho mais baratos do que para os homens, tá? Uma outra coisa também que influencia bastante é a classe de bônus. Então, por que a classe de bônus? Todo ano em que o cliente tem o seguro e passa o ano inteiro sem precisar acionar o seguro, tá? E quando a gente fala acionar o seguro, não é uma assistência 24 horas, não é uma pane seca, uma pane elétrica, é realmente acionar para arrumar o seu veículo ou mesmo acionar para arrumar o veículo de um terceiro. E aí ele vai ganhando uma pontuação que é chamada de classe de bônus. Porque você concorda comigo que uma pessoa que de repente tem aí 10, 15, 20 anos de seguro e precisou aí acionar uma, duas vezes o seguro, tem que ter um desconto diferente de uma pessoa que está comprando o seu primeiro carro agora? Então, por isso que as seguradoras, elas utilizam essa questão da classe de bônus. E quando tem o sinistro, ao invés, a regra normalmente né, se você tiver um sinistro por ano, que tem gente que tem 2, 3, não sobra uma classe e desce uma classe. Então, no caso, se você já atingiu a classe máxima e tiver um sinistro, você não vai subir além da classe 10, que 10 é o limite de classe, tá? E cai para 9. Agora, por exemplo, se você tem só a classe 1, você não sobe para 2 e zera novamente a classe. Então, é basicamente isso. E aí, hoje em dia, não existe uma porcentagem exata. Cada seguradora, ela dá uma bonificação de acordo com a classe. Mas tem diferença sim. Se a gente pegar aí, às vezes de um ano para o outro, parece que não evoluiu muito. Nossa, mas só ficou R$50 mais barato. Tinha ano que não chegava nem a ficar mais barato a renovação de um ano para o outro. Tá? Mas o cumulativo dessas classes faz bastante diferença. Se a gente fazer um cálculo de alguém com classe 5 e alguém que não tem classe nenhuma ou tem classe 1, desculpa, faz bastante diferença sim, tá bom? E outra coisa também que faz sentido nessa questão da classe de bônus, né? Às vezes o cliente, ele teve aí 15 anos, 20 anos de seguro e nunca precisou, ou precisou usar uma vez, duas vezes. Mas eu tenho clientes, gente, sem brincadeira, que todo ano acionam o seguro. Todo ano tem uma colisão, ou azaradamente ele já foi assaltado e já levaram o carro dele 2, 3 vezes. Então, ele eu fico me perguntando, não, a pessoa é só azarada, ou de repente é os lugares que essa pessoa frequenta. Então, assim, tem bastante diferença e as seguradoras hoje em dia ficam um histórico referente a isso que as seguradoras elas consultam. Então tem bastante diferença sim para aquele cliente que nunca precisou acionar o seguro, né? Ou, é claro, aí, eu não tenho direito de acionar o seguro? Tem direito sim. Mas é que tem pessoas que num prazo aí de 1 ano, 2 anos, conseguiram ter 2, 3 carros roubados, né? Ou tem os nossos clientes que a gente brinca de bate-bate, espero que não seja você, hein? Que todo ano tem algum tipo de colisão, tá? Então, assim, é distração, é falta de experiência, não sei, porque tem clientes que já tem uma longa estrada aí, já tem bastante tempo de experiência de carta e mesmo assim quase todo ano possui um sinistro. Então a seguradora ela vai somando isso, mas em contrapartida para aqueles clientes que não têm, ela dá um bom desconto, ela dá uma bonificação, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Outra informação também que as seguradoras hoje analisam também, então vocês viram a quantidade de coisas, né, que as seguradoras analisam, é histórico financeiro. Então, para aquele cliente que está sempre endividado ou não paga as contas em dia, ele tem um preço. Agora, para aquele cliente que ele faz a dívida, mas ele paga dentro do prazo, ele paga tudo certinho, ele tem outro preço. Então, existe bastante diferença nisso também. E eu descobri recentemente que até as multas, algumas seguradoras têm
consultado. Por quê? Porque um cliente que tem muitas multas pode ser um indício de que ele não seja tão bom motorista quanto aquele cliente que raramente tem multas. Então, até isso, as seguradoras elas estão consultando. Muitas vezes, com um mês de antecedência, os clientes já me pedem: olha, me manda a cotação, meu seguro vai vencer o mês que vem. E a gente acaba não conseguindo com tanta antecedência. Por quê? Para vocês terem uma ideia, com 7 dias, metade das seguradoras elas já expiram esse cálculo. Por quê? Porque elas fazem uma reanálise de todos esses fatores que a gente está conversando aqui, e por isso que a gente não consegue passar com tanta antecedência. Porque senão eu te passo um cálculo, você vai ficar analisando, vai ficar pensando, fazendo conta, quando tiver para vencer o seu seguro, você vai me pedir para fechar aquele orçamento. E aí ele já não é mais válido. Por quê? Porque ela está sempre analisando esses índices todos que a gente mencionou aqui. Entendeu? Por isso que a gente não consegue passar com tanta antecedência assim. Você viu, até multas eles estão analisando. Diante de tudo isso que eu acabei de mencionar, por isso que é difícil você se comparar com o seu vizinho. É claro que eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo seja aquele vizinho ao qual o vizinho está se comparando. Nossa, mas por que o seguro dele é tão mais barato do que o meu? Tá? Então já deu para você entender um pouquinho por que tem essa tanta diferença aí, às vezes, de valores, tá? Eu já vi casos de passar o mesmo carro, o pai tinha um valor de seguro, ele passou o veículo para a filha, e a filha, mesmo sendo mais jovem, ela teve quase a metade do valor do seguro do pai. Então, assim, pode acontecer, tá? Não é muito comum, mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido. E o CEP era o mesmo, hein, gente? Mas, diante de todo esse cenário aí, de todas essas coisas que a gente mencionou, por isso que tem tanta diferença. E por isso que não dá para comparar: olha, mas me fala mais ou menos quanto que fica o seguro para o carro X. Não, não dá. A gente precisa realmente pegar o perfil, precisa enviar para as seguradoras para que elas nos retornem o preço. Tá? Mesmo irmãos gêmeos, com certeza, dificilmente eles vão conseguir ter uma mesma precificação, porque eles têm um histórico de vida diferente, tá? E mesmo você com seu amigo, pode ser que coincidentemente vocês tenham o mesmo veículo, mas com certeza não devem ter o mesmo valor de seguro. Entendeu? Espero ter esclarecido um pouquinho, né, de como as seguradoras fazem essa precificação e por que existe tanta diferença aí de um seguro para outro. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo, compartilha. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau!